Ele é show. Nasceu em São Paulo, mas é um paulioca, pois veio para o Rio na década de 60 e daqui nunca mais saiu. É considerado um showman, mas não gosta desse título. Conviveu com grandes estrelas da MPB e acompanhou o auge da bossa nova, mas é a atuação que tem tomado conta da sua agenda atualmente. A nossa entrevista de hoje é com Luiz Carlos Miele. Você é filho da atriz e da cantora Regina Macedo. A sua mãe influenciou você começar tão cedo como ator na rádio? Com certeza, ela que me levou, porque foi uma coincidência, porque ela já era radiatriz, que era como se chamava antigamente, da Rádio Excelsior de São Paulo. E existia lá um programa chamado Meu Filho, Meu Orgulho, ia estrear. E o garoto que ia fazer o filho e o orgulho ficou nervoso na hora, qualquer coisa assim. E eu estava jogando bola no quintal, na rua, qualquer lugar assim. Quantos anos você tinha? Tinha 11, 10 para 11. E minha mãe falou, acho que meu filho quebra esse galho aí, só buscar ele lá em casa, vamos tentar. E eu fui e estreiei, portanto, como protagonista, porque era esse Meu Filho, Meu Orgulho, era a história sempre uma história de um grande vulto brasileiro, Carlos Gomes, Santos Dumont, Olavo Bilac. A história, escrita por um grande literato chamado Mário Donato, ela vinha desde a infância do garoto, como ele nasceu, como ele foi criado, onde é que ele fez os primeiros estudos e tal. E eu fazia o garoto, de modo que cada semana eu interpretava um personagem importante da história brasileira. Então eu comecei assim, por acaso. E toda a minha carreira daí para frente foi por acaso. Assim. Faltou alguém, eu entrei e fui me intrometendo e fiz vários caminhos, percorri vários caminhos da produção e da direção artística sem nunca ter estudado nada, né? Por isso eu considero a minha educação artística incompleta. Como é que foi essa trajetória de São Paulo para o Rio para trabalhar em TV? Da Rádio Excelsior, minha mãe foi para a Rádio Tupi e exigiu a minha ida junto com ela. Ela devia ser uma radioatriz boa porque a Rádio Tupi aceitou e me incluiu também como garoto da programação infantil. E quando a televisão chegou na TV Tupi, eu estava na Rádio Tupi. A televisão chegou lá em 1950. De modo que eu tenho de tempo de TV o tempo que a TV tem. Ou seja, eu comecei na primeira semana da televisão brasileira, eu participei dos programas como criança que dava os primeiros passos ali como a TV brasileira. Éramos 4 garotos lá. Eu, Erlon Chaves, maestro, depois, Walter Avancini e Régis Cardoso. Todos eles se tornaram-se depois, o Avancini e o Régis, grandes diretores de televisão, e o Erlon, maestro fantástico. E aí começou o seu envolvimento com a música? Com a música antes, porque minha mãe, além de radiatriz, era cantora. E minha mãe cantava em inglês, castelhano, italiano, francês, ela tinha muita facilidade para isso. E tanto que ela fazia um programa na rádio, tempo depois, chamado Inspiração, que era um programa de música centro-americana, com uma orquestra do maestro chamado Rui Rey, que era o rei do mambo no Brasil. Mambo, que rico é o mambo. E minha mãe cantava uns boleros lá. Depois minha mãe passou a fazer um programa que uma semana era todo em francês, outra semana era todo em música italiana, outra semana todo em música americana. E ela foi crooner de nightclubs e tal, onde tinha que cantar em inglês e tal. De modo que, onde muitos garotos começaram a infância em casa, embalados por atirei o pau no gato, eu em casa cresci ouvindo minha mãe ensaiar The evening breeze, caress the tree tenderly. Fui ficando fácil. Além de tudo, minha mãe era professora de piano, mais tarde professora de flauta doce, e eu não tinha escapatória. Só escapei de estudar o piano porque a minha tendência era muito futebolística na época. Eu tinha pretensões de ser um craque de futebol. E, graças a Deus, minha carreira mudou, porque eu não estaria com essa idade, a menos que fosse na seleção sub-80. E por que você desistiu do futebol? Porque fui para a carreira artística e engraçada. Eu até treinava no juvenil do Palmeiras, São Paulo, e tinha um técnico chamado Cambon, um argentino. E aí, além de que eu tinha uma certa asma, eu tinha já uma vida noturna nas boates, acompanhando os shows e tal.
E um dia esse técnico argentino falou, meu filho, vem cá, te vou perguntar uma coisa. Você faz o que além de treinar conosco aqui no Palmeiras? Eu falo, eu trabalho com show, sou assistente de espetáculos de boate. Ele falou, sim, de madrugada. Eu falei, sim, senhor. Fica por lá, meu filho, porque aqui tem que correr, você entende? Aqui precisa correr um pouquinho. Então, mas eu continuei jogando como veterano até quebrar minha perna, a rótula, há alguns anos atrás. Aí o time do Chico Buarque, Politeama, perdeu um excelente lateral. E qual foi a primeira vez que você pisou no palco para cantar? Bom, eu fazia algumas canções no meio dos shows de humor, que eu já fazia antigamente, mas nunca com o compromisso de cantor. Aí um dia eu fui assistir um show do Menescal e da Wanda Sá e comecei a rir na plateia do que eles faziam das piadas que o Menescal contou, no meio dos musicais. E a minha risada é escandalosa. Então o Menescal, embora a plateia tivesse as escuras, ele percebeu que era eu e falou, tá rindo aí, Miele? Que bom, tá na plateia. Vem aqui no palco, vem contar uma história aqui com a gente. Eu subi no palco e fizemos uns 40 minutos de improviso ali, o que resultou depois num show com nós três, eu, a Wanda Sá e o Menescal, porque quando nós saímos de lá, depois dessa brincadeira de improviso, o dono da casa falou, por que vocês não fazem isso mesmo? Com roteiro, Então fizemos. E aí o Menescal falou, mulher, aqui você canta um bolero? E eu falei, mas cantar mesmo? Como piada? Não, canta, pode deixar que eu e a Wanda seguramos aqui. Aí eu cantei um bolero, depois cantei a música americana, depois estreiei como cantor. Não que isso seja a minha profissão. Mas é engraçado que eu já gravei com o Calbi Peixoto, com Elis Regina, com Leni Andrade, com os Cariocas. E como diz o Rui Castro, sem ser o cantor, o Miele cantou com algumas pessoas, junto às quais qualquer inteligente ficaria de boca fechada. E como é que você conheceu o Ronaldo Boscoli e como começou a parceria de vocês? Bom, essa é uma história já velha, pela idade minha e pelo desaparecimento já do Ronaldo. Mas foi porque eu estava na TV Continental, dirigindo uma programação da tarde lá, e aí precisei falar com uma pessoa, o pessoal da Bossa Nova, era assim que chamava, o pessoal da Bossa Nova. Era assim que eu chamava também, porque eu era de São Paulo, não conhecia ninguém. Aí me disseram, olha, quem toma conta dessa coisa da Bossa Nova é um jornalista da Manchete chamado Ronaldo Boscoli. E aí pedi para o Ronaldo Boscoli levar algumas pessoas lá no programa da tarde. Ele levou Menescal, Nária Leão, Chico Feitosa, Luiz Carlos Vinhas. E gravamos o programa lá. Até segundo o Menescal, eu fui nessa noite o inventor da maldição do banquinho da Bossa Nova, que é muito incômodo para você fazer um show inteiro. Mas estar no sofá é pior ainda para a TV, tocar o violão no sofá. Então eu achei que estava feio e falei, pera, arruma uns banquinhos para o Menescal, para a Nária Leão aqui. E eles colocaram os banquinhos e a Nara falou, deu pé esse negócio de cantar no banquinho e tal. E ficou daí para frente. Um banquinho e violão. E o Menescal me odeia desde então, porque disse que é muito, muito incômodo. Tanto que um grande arquiteto brasileiro, criador de móveis, que é o Sérgio Rodrigues, ele desenhou um banquinho especial para a Wanda Sá, que ela carrega para o mundo inteiro, porque é um banco anatômico, quer dizer, você fica agradavelmente instalado, embora tenha aquela forma do banquinho da Bossa Nova. Então, dali para frente, o Ronaldo foi lá e foi anunciar exatamente nesse dia o lançamento do show O Amor, o Sorriso e a Flor, na Faculdade de Arquitetura, no Rio de Janeiro. E eu me ofereci para ajudar, porque eu já tinha algum contato com microfones e câmeras e luzes, mas eu cheguei tarde. Eu só vi o final do show, porque eu fiquei preso na televisão. Mas, em compensação, eu peguei uma carona com o João Gilberto, Johnny Alf e umas pessoas que foram dormir na casa do Ronaldo, porque não tinham onde dormir. E eu fui dormir na casa do Ronaldo, que era um apartamento de 4 salas. Eu fiquei um ano lá, graças a Deus, porque eu também não tinha onde morar no Rio de Janeiro. A TV Continental não tinha dinheiro para nos pagar e tal. Era um desastre. E fiquei morando com o Ronaldo Boscoli. Dali para frente, nós nos entusiasmamos. Ele me ensinou o Rio de Janeiro, me ensinou os caminhos da Bossa Nova, me apresentou todo mundo. Ele era um líder da Bossa Nova, sempre foi.
E aí chegamos ao Beco das Garrafas, onde aí assinamos pela primeira vez, para desespero de parte da crítica, um show Miele e Boscoli. E fizemos 84 shows, Miele e Boscoli, até ele me deixar. E deixar o Brasil e a Bossa Nova. E você quer agora reeditar o Beco das Garrafas, né? Você acha que ainda que falta esse espaço da Bossa Nova na cidade? Falta. E com certeza, como nós dizemos sempre, toda vez que nos perguntam, né, os turistas chegam e nos perguntam, a mim e o Menescal, que somos mais ou menos os remanescentes que ainda continuamos correndo atrás, e esses amigos nossos que vêm de fora falam, e onde podemos escutar a Bossa Nova? Nós respondemos, Tóquio. O melhor lugar para ouvir Bossa Nova é em Tóquio. Tem 16 casas noturnas que tocam Bossa Nova, aqui nenhuma. E o Beco agora é uma responsabilidade da Amanda Bravo, que é filha do Durval Ferreira, que trabalhou conosco lá no Beco das Garrafas, grande compositor e guitarrista, autor de Batida Diferente, e a Amanda está fazendo umas programações lá. Eu vou até participar num desses dias lá, fazer um show, lembrando a história toda do Beco. O show vai ser assim, contando a história do Beco, porque agora é uma garagem, com piano, e bateria, baixo e luz. Mas ele vai ser reformado e vai ficar uma casa noturna à altura de receber as pessoas além de Tóquio. Miele, você produziu e dirigiu vários shows de música, né? Programas musicais na TV, como o Fino da Bossa. E hoje em dia não tem muito programas musicais nas TVs abertas. Você acha que falta esse espaço ou não tem público para isso? Eu acho que a TV, atendendo as tendências atendendo tendências foi demais, do mercado, né? Ela se preocupou em oferecer o que o público quer ouvir. A TV não se preocupa em impor uma qualidade, nem isso é a obrigação dela. Se o mundo mudou assim, musicalmente, para mim, para muito pior, a TV não tem outra saída. Então, essa música popular brasileira, desse período áureo e tal, vai ficar uma coisa como uma música clássica, assim. Não vai vender mais, mas vai ser eterna, vai ser para sempre, como o jazz. O jazz é uma coisa para sempre, mas você não toca, você não vende. Atualmente, os ídolos do jazz que possam existir no Brasil são restritos a um público muito específico. Vamos ao festival de jazz. É realmente realizado em locais de 400 pessoas, 500 pessoas, talvez 1.000, talvez 1.500. Você acha que esse é o caminho da Bossa Nova? Talvez, é o que resta. Você nunca vai ver um festival de jazz para 70 mil pessoas no Brasil, como você vê um festival musical, uma apresentação de axé, ou de rock, ou de sertanejo, que não é mais sertanejo, é um pop-pernejo, não sei como podia se chamar. Isso aí vai mudar a música um pouco, porque já mudou muito. Porque, por exemplo, o sertanejo, que se antecedeu esse tipo de sertanejo de hoje, era uma coisa muito primitiva em termos de música, 2 acordes e tal. Blá, blá. O que aconteceu? Foi tendo um mercado, o mercado foi possibilitando investimentos. Hoje, os shows ex-sertanejos e pops, que são atuais, têm os melhores músicos do Brasil, porque são shows que pagam melhor, tem a melhor estrutura de shows do Brasil, né? O show sertanejo hoje tem uma apresentação, parece, do Rolling Stones, não é? Você não vai ver, hoje em dia, jamais vai ver um show do João Bosco, que é um gênio, com toda aquela parafernália, porque não tem 200 mas mil tem uma pessoas. Parafernália, mas falta ousadia? Não tem parafernália. Não, mas estou falando assim... Não tem dinheiro para pagar. Não, estou falando, nesses shows de sertanejo e tal, tem uma parafernália. Não, mas você acha que falta ousadia? Não, tem qualidade, porque hoje em dia os arranjadores estão lá, os compositores estão chegando lá. Um grande amigo meu, não sei se ele vai gostar, eu vou dizer o nome por isso, ele hoje em dia tem 3 estúdios em casa e, por exemplo, uma dessas duplas pops e sertanejas, que mora numa fazenda, como várias delas, manda buscá-lo no jato particular para ir lá fazer uns arranjos. Quer dizer, quem dera que o Fagner tivesse um jato particular, né, para mandar buscar o seu maestro. Isso não vai mudar, mas não é um fenômeno só brasileiro, não. Não é uma queixa brasileira. Eu fui fazer a minha primeira novela lá na Globo, depois de idoso,
E os primeiros 20 dias foram na Califórnia. Eu fiquei 20 dias na Califórnia e não consegui ouvir um pianista de jazz. Nem cantor, nem cantora. Só bandas de rock, punk, funk, monkey, conk, wonk, zinc. Engraçado, a música antes não tinha tantas definições, né? Hoje só o rock tem 17, né? É o Fusion, o Mission, o Faxon, o Rockson, o Pepperson. Nosso tempo era música mesmo. Você acha que é difícil surgir uma cantora como Elis Regina hoje em dia? Não posso dizer, ninguém sabe. Se Elis surgiu, claro que pode surgir outra. Mas para mim, Elis ainda é a melhor cantora do Brasil. É insubstituível? Eu acho. Para mim, por enquanto, é. Não que não vá aparecer outra. Bom, você trabalhou muito tempo com Roberto Carlos. Como é que você viu essa polêmica toda da biografia? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que o Roberto é uma pessoa tão, como é que se diz, tão unanimemente prestigiada e reconhecida pela imprensa, que qualquer atitude dele é inevitavelmente um assunto. Então, não sei se ele foi mais feliz ou menos feliz de proibir as biografias. Acho que ele não esperava tamanha repercussão, né? E eu não posso ser contra a censura das biografias, até porque tem um livro publicado e vai ser relançado com novas histórias. Tem uma história sobre ele, embora seja aprovada por ele. Mas eu sou fã do Roberto Carlos. Para mim, eu não estou mais trabalhando com ele, mas estou na plateia. E a sua história está muito ligada à história de várias estrelas, como Elis Regina, João Gilberto, Roberto Carlos, que a gente falou. Você fica incomodado de toda vez que você vai dar uma entrevista, você tem que falar também um pouco da história das outras pessoas? Não fico incomodado. Fico satisfeito de ter feito parte da história dessas pessoas. E um pouco triste pela partida de muitas eras. Por exemplo, nós estamos falando nesse bar aqui, que é um reduto onde eu tenho vários amigos expostos nas fotos. Eu não vou olhar para trás, mas acho que 90% já foi. Tanto que a revista Veja teve um dia aqui em casa, tem um escritório que tem a mesma ideia, que não é de fotos, mas é de livros e discos deles também expostos. E o jornalista falou, Miele tem um interessante mausoléu na sua casa. E é verdade, é isso. A maioria vai embora. O que a gente vai fazer? Eu fico espantado com a minha resistência. Mas você tenta manter uma relação com os filhos, por exemplo? Não. Não, você não? Normalmente, quer dizer, com alguns, mas não vou citar quais sim, quais não. Mas já faço shows com Simoninha, com os filhos do Baden. É engraçado que eu faço outra geração. Vou lá e brinco com eles, fazemos o show juntos e tal. Mas tantos já se foram, por exemplo, eu fiz um último show, um dos últimos shows, ao lado do Chico Caruso, o cartunista genial, e da Rogéria. E nós íamos chamar o show de Ménage à Trois, que é uma molecagem, já que nós estávamos envolvidos com a Rogéria, que existem muitas histórias sobre o comportamento da Rogéria e sobre a personalidade dela. Mas durante os nossos ensaios, morreram Milor, Peri Ribeiro, Vando, Ivan Lessa, Chico Anísio, enfim, uma série, Billy Blanco, Peri Ribeiro, uma série de amigos que foi durante os ensaios. Então, em vez de homenagem à Troia, ficou sendo homenagem à Troia. Foi todo mundo durante o período de ensaios. Então, nós combinamos, eu e o Ziraldo, de abrir uma conta no bar, em frente ao cemitério São João Batista. Que a gente vai lá toda hora, vamos abrir uma conta logo nesse bar, a gente paga por mês. Nem toda hora aqui. E o Jaguar falou, abrir uma conta não, vamos comprar o bar e botar um nome chamado Saideira, que é em frente ao cemitério. E aí o Ziraldo falou, melhor ainda, porque aí, quando for a nossa hora, é só atravessar. Você falou agora de bar, né? Essa boemia acaba relacionada um pouco com álcool. Claro. Como é que você lida com isso? Bebo ele. Como é que você lida com álcool? Ou passa na ferida, no machucado ou bebe. Eu prefiro beber, mas eu hoje bebo muito menos do que bebia antes, porque é engraçado, depois de uma certa idade a ressaca dói. No dia seguinte, eu fico todo cheio de... Né? O peso do álcool fica maior, fica, né? Mas depois eu tive dois bares, né? Duas boates, é impossível você lidar com o público da boate sem estar bebendo. Agora a boemia mudou de idade, agora a boemia é jovem, é a balada, né?
não tem mais aqui. Não existe no Rio de Janeiro nenhum piano bar. É incrível isso. Nem em São Paulo. Existe um, quer dizer, no Rio tem o Tom do Leblon, que é onde era o Antônio, que foi o maior bar do Brasil. Mas não tem mais. Se quiser ouvir um piano, como eu te falei, nem aqui, nem na Califórnia. Pô. Mudou de idade à noite, infelizmente. Apesar de você viver nessa boemia, você é casada há quase 50 anos. 49. 49. Qual o segredo de manter um casamento durante tanto tempo? 2 banheiros. Eu um dia falei isso de brincadeira, minha mulher quis me matar. Isso é nisso que reside o nosso casamento? Não, é que às vezes eu, como humorista também, tenho a obrigação de dar essas respostas, né? Se eu vou disser para você, não, o entendimento, a tolerância, então você já ouviu isso 50 vezes e todo casal fala isso. Então, eu prefiro uma coisa mais divertida, como a de que o sobrinho meu falou, tio, quando a tia fez, vocês fizeram 40 anos de idade, o que ela queria? Ela queria conhecer o Nepal e o Tibete. Eu a levei. E agora, quando fizer 50? Quando fizer 50, eu vou buscar. Mas um dos sucessos do casamento, eu acho, é se divertir junto. O humor. Talvez, isso aí. Você tem sempre esse humor. O humor serviu como porta de entrada para você? Serviu, com certeza. Foi mais um acidente na minha vida. Eu também não era humorista nem nada. Mas uma noite eu fiz umas palhaçadas no jantar em que a Elige estava. E já naquele tempo do bastante uísque, eu falei, Elige, senta lá um pouquinho que eu vou contar umas histórias aqui. Ela estava cantando com o Luiz Essa ao piano. Parecia um sacerdócio, um piano de cauda na casa de Francis Haim. Vai ser minha. Lindo. Todo mundo sentado no chão, ouvindo, dominado pelo talento da Elis. Quando ela acabou essa canção, eu falei, Elis, senta aí um pouquinho, eu vou contar umas histórias. Aí ficou, o que é isso? Ela enlouqueceu. Né? E eu não era profissional de palco. Mas a Elis me salvou. Ela falou, calma, gente, espera aí, não vamos xingar o Miele ainda, não. Ela sentou no chão, vamos ouvir e tal. E eu fiz umas bobagens lá, com o Luiz Essa de piano, contei umas histórias. E escapei de ganhar o Oscar de idiota do ano. E ela mesma me aplaudiu ali, me segurou. Aí no dia seguinte o Ronaldo falou, Miele, vou fazer um show com você. Pô. Eu já estava procurando alguém fazer um show com uma cantora chamada Tuca. Eu queria o Agildo estava ocupado. Ele falou, mas eu vou fazer o quê? É uma coisa, a gente inventa umas bobagens, vai lá, conta umas piadas, canta outras coisas. As tais coisas de cantar sem o compromisso de cantor. E daí eu fiquei fazendo. Fiz um show, durou muito tempo, foi um sucesso. E eu, com medo de uma crítica maior, coloquei um título humilde, chamava-se Uma Noite Perdida, com Tuca e Miele. Se alguém não gostasse, o título já disse que estava perdido. Já se desculpava. Mas isso funcionou bem a favor, porque a crítica absolutamente não foi perdida, é divertida. E, além de tudo, uma jornalista chamada Marta Alencar, senhora Hugo Carvana, hoje senhora Hugo Carvana, ela publicou de brincadeira numa coluna dela na Última Hora. Miele, que estreou no show Uma Noite Perdida, é candidato ao prêmio de ator, do melhor ator do ano. Fez de brincadeira, imagina. Mas 2 jornalistas, Eli Alfon e Sérgio Bittencourt, naquela mesa, está faltando, ele é autor disso. Tinha coluna no Globo, ali na Última Hora. Eles levaram a sério e se indignaram. Onde já se viu, Marta Alencar? Miele é um moleque estreando agora, chamaram de melhor ator. Isso daí, em vez de vir contra mim, lotou a casa. Porque muita gente foi lá. O que será que é mesmo? Vamos lá conferir. E daí para frente, depois, eu não pretendia nem tanto continuar nisso. Não sabia se não era um desejo meu. E aí, no show com a Elis, que eu fui dirigir, que era escrito pelo Ronaldo, já marido da Elis, aí a Elis, eu quero trocar de roupa aqui e tal. Aí o Ronaldo dizia, entra lá, conta uma história enquanto ela troca de roupa. Tá bem. Aí ele, Elis, eu gostaria de botar outra peruca aqui para fazer I love you, baby, but that is quite alright, fazer o hip e tal. Uma hip, tá bom, Miele, conta, imita o japonês, ele faz a cara. Aí eu entrei por acaso também. Toda a minha carreira é um pouco assim, por acaso. Eu tive a sorte de nunca ter que procurar, telefonar para os produtores, olha, me dá uma colher e tal.
Não gostar de nada. Sempre foi... Sua primeira vez no cinema também foi por acaso, né? Com o Carvana. O personagem era inspirado em você, é isso? Não, onde nós morávamos. Morávamos eu, Daniel Filho, ele, Roberto Maia. Era um quarteto engraçado. No apartamento do Daniel Filho, dos pais do Daniel. E era mesmo a casa da mãe Joana. Só que as nossas histórias eram melhores que a que o Hugo usou no filme. Mas as notas eram impossíveis de levar para a tela sem acabar com as nossas vidas pessoais. Éramos todos solteiros, moleques, irresponsáveis. Ninguém tinha trabalho fixo, nós ganhávamos a vida dublando filmes. E depois eu fiz aquela série Mandrake, também surpresa minha, o André Barros, filho da Tala, me chamou, ele quer fazer uma série conosco? Uma série? Uma série. Tá? Era o segundo papel, porque o Mandrake era vivido pelo Marcos Palmeira, que era o astro, e eu era o sócio do Marcos Palmeira. Aí passou... Bom, aí foram acontecendo convites, assim, esporádicos. Ele quer fazer uma participação aqui no Tapas e Beijos? Ele quer fazer uma participação na série... me lembro. Teve uma série com a Fernanda Torres também. Isso foi lindo. Também, isso foi engraçado. Também, você vê como é curioso. Eram 16 capítulos na MTV. Eu ia fazer 7 ou 8. Depois do meu primeiro encontro com a Fernanda, quer saber uma coisa? Você vai fazer todos os capítulos. Vai fazer todos os personagens masculinos. Eu falei, tá, ótimo. Agora, por que você me convidou? Com todo respeito e agradecimento. Mas porque você vive cercada do elenco de atores extraordinários. Ela falou, mas você, quando eu era menina ainda, você gravou com a minha mãe e meu pai um LP do Milor Fernandes, chamado Fábulas Fabulosas. E eu cresci ouvindo esse disco. E um dia pensei que se um dia for fazer uma coisa sobre o Milor, que virou quase padrinho dela, que ela adorava, eu vou chamar o Miele. Que foi por causa dessa coisa de infância dela. E aí ficamos amigos. Aí eu vou dando essas sortes. Aí ela escreve na Veja uma página inteira sobre mim e tal. Aí me chamam para a novela, essa primeira novela. Então... E hoje a atuação é o que tem tomado mais seu tempo, né? Sua agenda. Não, espero que não. Espero que os shows continuem me convocando. Estou com o show pronto para viajar ao Brasil. E um livro que eu lancei há uns anos atrás, chamado Poeira de Estrelas, agora vai ser reeditado pelo Lula Vieira, que é um grande editor, que era da Rede Ouro, que abriu a sua própria. E vai se chamar A Vida é um Show. Tem novas histórias, novas fotos e tal. E a minha ideia é viajar com esse livro pelas capitais e depois pelas cidades do Brasil todo. E chego um dia na cidade, lanço o livro, livraria, autógrafo e tal, no dia seguinte o show. Ou no clube, ou na cidade, ou onde me acolherem. Então eu vou mambembar nessa idade. E você não gosta do termo showman? Não é que eu não gosto, acho pretencioso. Showman é o Sam Davis Jr., que sapateia. Sapateava, né? Eu não sapateio. Acho que... Mas até musical você já fez, né? Já, fiz o Mágico de Oz. De uma maneira bem curiosa também, porque eles me ligaram, os garotos lá, o Cláudio Botelho e o Charles Miller, eles não, a produção. Miele, será que você gostaria de fazer o Mágico de Oz? Eu falei, poxa, que honra, fazer o quê? No Mágico de Oz? O Mágico de Oz, o papel título. E eu falei, puxa vida, eu ia adorar, mas o Mágico de Oz não faz nada. Como não faz nada? Não faz nada, eu conheço a peça, conheço o filme, conheço o teatro. O Mágico de Oz só mente. Eu fico esperando uma nova chance. Sou obrigado a eles, tal, adoro o trabalho deles, sou fã, vou lá e choro e aplaudo, mas eu não vou entrar no musical do Charles Miller e do Cláudio Botelho sem fazer nada. Aí 3 dias depois me ligaram, olha, eles pediram licença para os detentores dos direitos lá nos Estados Unidos e escreveram uma canção que não existe na peça para você. Eu falei, então eu já vou. Então eu já estou indo. E agora temos mais uma proposta do musical, que ainda não estou autorizado a revelar, para o qual eu farei um teste. Eu resisti a essa história, falei, teste eu não faço, eu vou ou não vou. Mas a produção minha, tem que fazer o teste, os americanos vêm aí, tem que saber se a sua voz combina com o personagem e tal. Mas é você. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer o teste. E na sua vida sempre foi tudo assim, deixa a vida me levar, né? Como você está falando. Você tem alguma coisa que você se arrepende?
Me arrependo um pouco de não ter aprimorado nenhuma das atividades às quais eu me dediquei, por exemplo. Eu nunca estudei teatro, nunca estudei canto, nunca estudei direção, nunca estudei produção. Então, eu nunca fui a fundo em qualquer dessas atividades. E isso me deixa um pouco inibido, assim, em relação aos meus pares mais preparados. Por exemplo, eu tenho uma coleção que eu leio sempre para aprender, chama-se Coleção Aplausos, que é a história dos grandes atores, né, do Brasil. Eu falei, meu Deus, quanta coisa essa pessoa fez e aprendeu e estudou, e foi para a Inglaterra, e foi para a Alemanha, e foi para a Holanda para aprender, para conhecer o Ingmar Bergman na Suécia. Eu não sei nada disso, meu negócio é todo instintivo. Tanto que, por força de eu estar muitas vezes em atividade, assim, com shows de pessoas famosas, já aconteceram uns 3 equívocos, assim, comigo. Estrelas conhecidas e produtoras e vencedoras de teatro. Miele trouxe um texto, eu quero que você dirija. Eu falei, você está louca, não tenho a menor ideia nem como começa um ensaio de teatro. Como não? Não faça isso comigo, não. A pessoa ficou surpresa, mas na verdade eu não sei nada. Só aplaudo. E aí alguns atores até chiaram, porque outro dia deu uma entrevista e disseram, então, Miele, como é que você faz? Como é que você está fazendo para estar bem na novela? Eu vou lá e imito um ator. Aí, alguns atores ficaram bravos. Que é isso, moleque? A gente trabalha para burro a vida inteira. Esse moleque parado diz que imita um ator. Eu falei, esse moleque não, esse senhor. Mas agora já estou numa idade que não faz diferença muito a crítica. Mas você ficou não muito pesa tempo. Tanto. Você ficou muito tempo afastado da TV. Você se arrepende desse afastamento? Muito. Como eu te disse, eu nasci na TV e achei que foi injusto um pouco a TV se esquecer de mim. Mas talvez porque eu tenha pego outros caminhos do show, e viajar, de patatá. Também nunca fui, isso deve ter pesado, nunca fui procurar, nunca cheguei a todos os meus ex-colegas, alguns dos quais foram cameramans de programas que eu dirigi, hoje são diretores milionários. Eu disse, olha, me coloca aí de novo, eu quero voltar a fazer. E me arrependo de não ter acompanhado muita evolução técnica, porque hoje em dia paguei alguns micos. Quais? Por exemplo, eu fui fazer uma série, eu tinha uma cena com o Wilker, em que eu fazia o senador. E eu estava numa sala, assim, no escritório, e o Wilker entra e disse, com licença, senador, licença, meu filho. Aí ensaiamos, batemos o texto. Aí disse, Miele, vai fazer o paletó, a teia. Vai colocar o paletó e vamos gravar. Eu falei, mas e a luz? Não vai montar a luz? Não tem luz não, Miele, a luz é essa. Como a luz é essa? Porque há 3 anos atrás eu tinha feito Mandrake, numa parafernália para gravar uma cena. Não, Miele, as câmeras hoje, acender uma vela aí, ela está gravando. Pode se trocar, rapaz, não enche o saco. Então eu não acompanhei essa. E essa mutação foi de 3 em 3 anos, de 3 anos para cá. Foi tudo muito rápido, Nossa, né? o Mandrake, eu fiz o Mandrake há 4 anos atrás e depois de novo, com o mesmo diretor de fotografia. Então, há 4 anos era assim, põe o trilho, monta a luz, para 1 hora, vamos almoçar que a gente vai montar a luz aqui. Hoje chega lá, acende a isqueira aí, vamos lá. Miele, agora com 76 anos, qual o balanço que você faz da sua vida e se existe uma música que sintetize a sua vida? Todo para andar, balanço até para falar, esse é o balanço. Eu fui uma pessoa que me diverti muito e eu espero, quando esse balanço cessar, como o balanço do Willy Blanco disse, com terra por cima e não horizontal. Eu vá rapidamente, tenha a sorte de um infarte ou de um tiro, uma coisa rapidinha assim, né? E possa partir tranquilo, sem um desses desastres que a vida nos traz. Tal. Por enquanto, vou fazendo como uma canção do filme da Shirley MacLaine, que ela faz exatamente uma pessoa veterana, mãe da Meryl Streep, e ela faz o papel de uma ex-estrela de show. E um pianista que ela vai numa festa da filha, contra um pianista também de 70 e tantos anos, fala, imagina você aqui, lembra daquele número? Vamos fazer. Para os mais jovens, ela fala, que é isso? Vamos. E ela sobe no piano e canta uma canção que diz assim, ainda estamos aí. É mais ou menos a minha proposta. Enquanto estiver
alguém pagando um couvert, ou ligando um canal, ou comprando um antigo CD, ou tentando ler um livro que conta histórias divertidas, sem pretensões literárias, ainda estamos aí. E continua se divertindo, né? Graças a Deus. Tá bom, Miele, muito obrigada. Foi um prazer entrevistar. Puxa, é o primeiro bar sem copo que eu faço na minha vida.